E veja, eu não quero aqui te trazer uma direção empoderada do tipo, vença para calar a boca dela. Bom dia, bom dia, bom dia. Sexta-feira, como é que você está? Chegamos a mais um devocional aqui, mais um final, né, de devocional. Hoje o tema do nosso devocional é abrace a restauração que Deus quer fazer com você. O texto está em Juízes, capítulo 16, versículos de 23 a 30. E eu desejo que Deus fale muito ao seu coração, tá bom? Senhor, mais uma vez, obrigada por esse dia, pela tua palavra que é tão viva, que é tão eficaz, que é tão transformadora. Rogo para que nesse finalzinho de devocional a gente fique cheia de ti, que mulheres sejam impactadas e transformadas para a honra e para a glória do teu nome. Essa é a minha oração em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Vamos lá, o texto diz assim: então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom e para se alegrarem e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, diziam: manda vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, a qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só essa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, e com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui com esse texto, e que talvez a gente não olhe muito, né? É como Deus é gracioso conosco, como Ele nos dá a oportunidade de nos redimir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse povo aqui era um povo inimigo de Deus, mas na perspectiva do povo, o inimigo era Sansão, certo? Sansão havia assim matado muitos inimigos. É tanto que eles queriam matá-lo e usou Dalila, que foi o ponto fraco de Sansão. Só que o que é que acontece? E nós aprendemos durante toda essa semana. Sansão, ele preferiu Dalila, ele preferiu a influência dela, ele preferiu o direcionamento dela. E, obviamente, que ele cedeu quando ela tocou em algo extremamente emotivo, o amor. Você não me ama, você zomba de mim, se você me amasse, você me diria. E aí ela entrou no coração dele. Às vezes nós vamos ceder porque pessoas poderão tocar no nosso ponto fraco, não é isso? Os gatilhos emocionais, muitas vezes, pessoas podem até usar o nome de Deus, não é verdade, para tocar seu coração? Pessoas poderão querer te tirar do caminho usando palavras falsas, e essas pessoas são chamadas de falsos profetas. Por quê? Porque são estratégias muitas vezes usadas por pessoas para tocar o coração. Mas pessoas próximas também podem fazer isso. Pessoas podem usar um sonho seu para tocar seu coração. Pessoas podem usar uma fraqueza, uma dor sua para tocar seu coração. Pessoas podem usar uma chantagem emocional para tocar seu coração. E Dalila, naquela ocasião, usou o amor, né, a cobrança para tocar no coração de Sansão e conseguiu. Pena. Porque, como a gente aprendeu durante a semana, essa decisão de Sansão de revelar o segredo mostrou que ele preferiu provar o amor a Dalila e automaticamente provar que não precisava desse amor de Deus, desse favor de Deus, ou quem sabe até da aprovação de Deus. Ele queria a aprovação de Dalila. Mas Deus, ele é muito gracioso. E sim, nós precisamos deixar que Deus
nos restaure quando Ele nos der a oportunidade de restauração, e eu vou te explicar. Nesse contexto aqui, o que é que estava acontecendo? Uma grande festa, uma farra, né? Uma farra numa casa. Eu estou falando aqui de forma bem básica para você entender. Uma farra numa casa, os príncipes dos filisteus todos estavam lá, tinham muitos filisteus, tinham muitas mulheres também do povo filisteu. A casa estava lotada. E o que foi que eles disseram? Não basta tirar a força de Sansão, a gente quer a humilhação de Sansão. Traga ele para cá, para a gente se divertir. Na verdade, o que é que eles queriam? Aqueles povos todos ali reunidos queriam se divertir vendo a miséria, o fracasso, a fraqueza de Sansão. E às vezes, muitas pessoas vão fazer isso, elas vão querer ver você fraca, você derrotada, você perder, porque isso pode trazer uma satisfação para essas pessoas. E veja, eu não quero aqui te trazer uma direção empoderada do tipo, vença para calar a boca delas ou para calar a boca deles, prospere para encher de ódio as invejosas e as inimigas. Não, de jeito nenhum. Mas muitas vezes o desejo sincero do nosso coração é esse. Mas não é isso que Deus quer de nós. Qual deve ser o nosso desejo? É crescer, é prosperar para fazer a vontade de Deus. E muitas vezes fazer a vontade de Deus pode ser doloroso. Pode, porque vai exigir mudança de ambiente, de pessoas, de comportamento. Sansão aqui, quando ele está diante daquele povo e humilhado pelaquele povo, a Bíblia diz que ele diz para um dos homens que estavam levando ele, né? Porque ele não enxergava. Veja, ele não tinha mais olhos. Vocês entendem isso? E aí ele disse, olha, me coloca aqui junto das colunas, né, e tal. E a Bíblia diz que ele fica próximo às colunas. Você pode ler o texto depois, eu não vou me prolongar muito. Mas o que é que ele faz ali? Ele ora a Deus. Veja, ele estava com a relação quebrada com Deus, né? A Bíblia diz que Deus já não estava mais com ele. A força do Senhor tinha se ausentado dele. E ali ele diz, Senhor, vou ler esse versículo. Acho que esse realmente pede, né? Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, eu fico emocionada, a gente se mexe comigo, eu acho esse texto muito forte. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa e fez força sobre elas com a mão direita e uma e com a mão esquerda e outra e disse, morra eu com os filisteus. Veja, no caso de Sansão aqui foi um final horrível, porque ele viu o povo inimigo morrer, mas ele foi junto. E não precisava ser assim. Às vezes, se a gente não tiver sabedoria, é o fim de todas nós. Se a gente não tiver sabedoria, as pessoas que nós deixamos nos influenciar, elas podem sim fracassar no futuro. Mas talvez a gente fracasse junto. E não precisa ser assim. Mas Deus, ele foi gracioso com Sansão. Ele deu a oportunidade, sim. É vingança? A vingança ali, na verdade, foi do Senhor. E eu acredito que nesse contexto, Sansão, ele pagou. Ele pagou o preço do seu pecado. O salário do pecado é a morte. E ele morreu. Ele pecou ao mentir. Ele pecou por escolher o mundo e não escolher a Deus. Ele pecou. Ele se perdeu. Ele revelou aquilo que devia estar apenas com ele no coração e às vezes nós fazemos tudo isso e esperamos que nossa vida continue dando certo, mas não vai dar. E o que é que Deus quer? Que a gente se redima de fato quando Ele nos dá essa oportunidade. Mas o que mais me choca aqui, o que mais me confronta é a oportunidade que Deus não recuou de Sansão. Ele foi misericordioso, Ele deixou e Deus também assim conosco. Se hoje você precisa pedir a Deus um favor, peça. Se você hoje vê que errou, que fez uma escolha errada, se você hoje percebe que foi por um caminho que não era para ter sido, deixou pessoas influenciarem você da forma que não deveria, se você entregou demais aquilo que não deveria entregar, peça perdão ao Senhor. Peça que Ele te dê oportunidade de fazer justiça, se essa for a vontade dEle. Que Ele te livre de um prejuízo. Porque agora você entendeu. Com esse devocional, quem sabe, você aprendeu. Fale para o Senhor.
Deus ele permitiu isso com Sansão, mas no estágio da vida de Sansão já era tarde demais, era impossível ele se livrar talvez daquela morte. Ou não, se Deus quisesse livrá-lo, eu creio que o livraria. Mas existem muitas questões teológicas e mais profundas aqui, tá bom? Não vou me aprofundar muito, quem sabe em um outro momento eu aprofunde, mas há sim uma grande experiência, um herói, na verdade, né? Porque no fundo, essa era a postura de Sansão, ele era um herói, né? Ele salvava, ele era forte, mas um herói que se enfraqueceu, depois se fortaleceu, fez justiça, mas também morreu, né? Enfim, tem muita coisa envolvida aqui, muita semelhança, inclusive, obviamente, tirando a parte do pecado, com o que Cristo fez na cruz por nós, mas nós podemos falar sobre isso em uma outra oportunidade. Quem sabe um estudo aqui só sobre Sansão, acho que vai ser bacana compartilhar com vocês, mas colocando Sansão como eu e como você, a oportunidade muitas vezes virá para a gente corrigir os erros, mas talvez a correção virá se você não se antecipar, quando você já não tiver mais força alguma. Ele estava cego, sem força, e naquele momento ele pediu a Deus, me ajude, me dê só essa força para eu me vingar. É tipo assim, eu reconheço que farrapei, que exagerei, que abri demais. Deixa eu reparar de alguma forma, e Deus deixou. Que você tenha essa sabedoria para se posicionar quando Deus te deu oportunidade. Não recue, porque quando Deus deu a força para Sansão, ele, como já tinha sido frouxo outras vezes, poderia dizer, mas calma Deus, peraí, quem é que tá aqui, hein? Peraí, Dalila tá aqui, tira a Dalila da casa, né? Mas ele ali só queria fazer o que deveria ser feito e fez. Se você tiver a oportunidade de se redimir de alguma forma, de se posicionar de forma coerente aquilo que Deus quer que você faça, não estou dizendo que é para você sair daí exagerando e botando mal na vida das pessoas, não é isso. Por favor, aprendam a contextualizar a palavra. Eu estou tentando de forma muito clara trazer esse direcionamento para vocês, mas quando você tiver a oportunidade de se posicionar, e muitas vezes o posicionamento é não abrindo mais oportunidade para as pessoas terem acesso a você da forma como tinham, ou muitas vezes se posicionar é não revelar aquilo que Deus disse para não dizer. Às vezes é isso. Quando Ele te der a oportunidade de fazer certo, não recue. Abrace a oportunidade. Deus deu a última oportunidade para Sansão e ele abraçou. Tá? Que essa lição fale ao seu coração de alguma forma, eu sei que o Espírito Santo vai conduzir aí exatamente onde Ele quer que você aplique essa palavra. Não vá embora porque eu tenho algo para falar com você. Se você é empreendedor, assim como eu, certamente já se deparou com algumas inseguranças nessa caminhada, né? É um projeto que você quer executar, mas não sabe se vai dar certo, e aí você compartilha com a pessoa e a depender da resposta dela você fica insegura, né? Suas emoções oscilam bastante, porque tem momentos que você está muito bem, outros momentos nem tanto. Aí você quer ganhar dinheiro, mas tem gente que diz que não pode, que é pecado. Aí você acredita que não é pecado, mas também quando gasta se sente culpado, ou quando ganha se sente culpada. Enfim, são muitas coisas. Sem contar que no digital, às vezes, a gente corre o risco de se perder, porque é tanta tendência que se a gente não for muito convicta de quem somos e da nossa identidade, a gente pode até se corromper, né? Eu já passei por tudo isso, não sei se você já passou ou passa, mas eu tenho algo para te dizer. No próximo dia 25 de agosto vai começar a minha 4ª turma de mentoria, Divinas, Empreendendo com Propósito. Uma mentoria sobre mentalidade e influência, 100% pautado na palavra de Deus e que vai te ajudar a construir um posicionamento seguro dentro e fora do digital. Não apenas para você ser mais relevante, mas para você converter a sua relevância em resultados reais, assim como eu. Se você quiser saber como é esse passo a passo, esse caminho, eu quero te convidar para clicar no link da minha bio aqui no Instagram, fazer a sua aplicação, porque eu mesma entrarei em contato com você. E quem sabe a gente não vai caminhar juntinhas durante 4 semanas. Eu já estou aqui te esperando, espero que você corra, porque vai ser incrível essa caminhada. Que Deus te abençoe e te dê um excelente final de semana. E semana que vem a gente volta para mais um estudo devocional aqui. Beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.